quarta situação a que Ângela Maria Batá nos diz: corpo emotivo desenvolvido e organizado, corpo mental escasso. Na lição precedente, onde ela se refere ao caso do corpo emotivo, corpo mental e corpo etérico bem desenvolvidos, em igualdade, procuramos descobrir, analisar os maiores defeitos e as principais impurezas que podemos encontrar no corpo emotivo. Agora devemos, ao contrário, determinar qual deve ser nossa atitude perante a natureza emocional e qual será nossa tarefa, nosso trabalho para superar os vários defeitos, dificuldades e problemas emotivos. Nosso trabalho constará de duas fases principais. Uma, a fase de análise. Segunda, fase de reordenação e purificação. Primeiro, a fase de análise. Deveremos tentar orientar-nos com respeito a três coisas. Eu gostaria que vocês observassem o quanto ela é minuciosa nesse processo de autodescobrimento. Ela vai dessecando lenta e gradativamente todos os estados em que nós provavelmente manifestamos, né? Na fase de análise, deveremos tentar orientar-nos com respeito a três coisas. Primeira, se somos preeminentemente emotivos ou afetivos. Recordar aqui a diferença entre afeto e emoção, explicada na lição precedente, né? Uma coisa é diferente da outra. Qual o grau de desenvolvimento do nosso corpo emotivo? Terceiro, em que medida nossa mente é capaz de controlar a emotividade? Se nós temos o autocontrole, né? Se nós conseguimos ter controle da nossa emotividade. No caso, eu poderia, lá no barco, começar a gritar: meu Deus, louvo, meu Deus, eu vou morrer aqui. Não, eu fiquei com medo, mas fiquei contido, né? Segundo, na fase de reordenação e purificação, há dois trabalhos a desenvolver. Primeiro, transformação e sublimação das emoções e afetos negativos e inferiores em emoções e afetos positivos e superiores. Então, veja bem, transmutar afetos negativos e inferiores em afetos positivos e superiores. Segundo, domínio e correta utilização do corpo emotivo. Muito bem, examinando o primeiro ponto, isto é, se somos preeminentemente emotivos ou afetivos, dir-se-ia que pode haver no indivíduo uma emotividade exagerada, uma hipersensibilidade do corpo emotivo, sempre comovido e agitado, aberto a todo influxo e a toda vibração. E isso, simultaneamente, a uma escassa afetividade. Veja bem, o indivíduo expande a sua emoção, mas isso não quer dizer que a pessoa é afetuosa. Veja bem, afeto e emoção são coisas diferentes. Voltem lá atrás para ver que são duas polaridades diferentes do corpo emotivo. Afeto e emoção, né? O indivíduo será pouco disposto a externar energias emocionais diante de outras pessoas e pouco inclinado a afeiçoar-se. Além dele não ter facilidade de manifestar as suas emoções, ele não tem afeto.
não terá sentimentos duradouros e profundos. Portanto, o corpo emotivo, embora em certo grau de desenvolvimento, estará presente apenas como sensibilidade, impressionabilidade, agitação, mas não como capacidade de amar outras pessoas. O indivíduo simplesmente manifesta, né? Ele tem aquela manifestação impulsiva e expande e alegre, coisa e tal, mas não tem uma capacidade de amar em profundidade. Por outro lado, pode dar-se caso a uma pessoa ter desenvolvido também a afetividade, mas a nível pouco elevado. Haverá então tendência aos afetos negativos, como o ódio, a antipatia, a inveja, o ciúme, além de outros. Esta afetividade, portanto, será impura e o corpo emotivo será vibrante apenas nos níveis mais baixos. A pessoa não vai ter a pureza de manifestação. Não. É o exemplo do gol, mas não é uma coisa profunda. É aquele exemplo antigo que o ditado cunhou, que a pessoa é como se fosse um sonrisal. Faz e apaga rapidamente, não é? Podemos, continua ela, também descobrir que não existem em nós afetos negativos, vibrações baixas, mas que existe um excesso de afetividade. Ou antes, que não sabemos controlar nossos sentimentos, mesmo os bons, e que eles nos dominam. É o que eu disse para vocês. É o sorrisal, o indivíduo, a manifestação afetiva, ela é só superficial, né? No amor, o apego é excessivo, damos mais importância aos afetos que a qualquer outra coisa. Não conseguimos ficar sós. Nos preocupamos excessivamente com os que nos são caros. É uma postura egoísta. É uma postura egoísta. A pessoa é ligado ao clã, não é ligado ao todo, não é? Preferimos a companhia de um amigo, não sabemos renunciar, veja bem, não sabemos renunciar a um afeto pessoal por algo de mais elevado. Não sabemos renunciar, né? Preferimos a companhia de um amigo a uma hora de estudo e de meditação. O indivíduo não é voltado para dentro de si, é voltado para a periferia. Não sabemos ser objetivos e impessoais. Eis que, analisando a nós mesmos com referência ao primeiro ponto, encontraremos pouco a pouco a resposta ao segundo, isto é, qual seria o grau de desenvolvimento do corpo emotivo. A pessoa não é dada a se entregar à universalidade. A pessoa ela é voltada para dentro de si, entende? Não sabe renunciar. Egoísta. A pessoa que não sabe renunciar é uma pessoa egoísta. E de tal forma, a pessoa vive em torno dos seus interesses mesquinhos, muitas vezes mesquinhos, porque o indivíduo egoísta é um indivíduo mesquinho. Ele não olha para o lado, ou para trás, ou para frente, entende? Ele olha para si próprio, as coisas que são do interesse pessoal, né? Está muito claro aqui, está muito claro, né? Não sabemos renunciar a um afeto pessoal por algo mais elevado.
né? Não sabemos ser objetivos e impessoais. Nós necessitamos ser pessoas impessoais. Não ficar preso a absolutamente ninguém. Preso ao todo universal, né? Eis que, analisando a nós mesmos, com referência ao primeiro ponto, encontraremos pouco a pouco a resposta do segundo, isto é, qual seria o grau de desenvolvimento do nosso corpo emotivo, né? Sempre termos atenção em qual corpo que nós estamos desenvolvendo mais. Em qual corpo nós estamos desenvolvendo mais. Devemos sempre ter presente entre os olhos da mente qual a verdadeira finalidade do corpo emotivo e qual a meta que devemos atingir. Meta. Nós não podemos deixar o barco da nossa existência à deriva. Nós temos que ter uma meta, direcioná-lo ao avanço e ao crescimento espiritual. Vamos voltar.